Oi, gente, bom dia. Acho que eu entrei mais cedo, que estou esperando o pessoal aparecer. Ainda não apareceu ninguém. Aliás, apareceram, né? Só temos 2 integrantes aqui, por enquanto. Mas já está no horário, né? E mais uma. Eita, gente. Eu tenho que entrar na pinta do horário, que se eu entrar antes, eu tenho que ficar esperando vocês. E aí? Agora chegaram aí mais 2. Chegou Douglas, chegou Thalita. Tudo certo? Tudo tranquilo? Como é que foram? Depois de mais uma semana. A Alexandra chegou também. Foi bem de Dia das Mães, Alexandra? Dia das Mães, assim, que você foi muito mimada? Que aqui em casa eu reclamei até, né? O Dia das Mães foi assim, só serviço. É, exatamente, é isso. E eu não sei, parece que final de semana, para mim, é pior. Final de semana fica mais difícil, porque, pois é, parece que aí as crianças ficam mais inquietas, ainda que é muito tempo, né, dentro de casa, aqueles dias assim longos que não passam. Senhor, nossa senhora. Eu durante a semana eu tenho ajuda, né? No final de semana não. Então, é a hora que a gente faria alguma coisa, né, com as crianças, deixaria um pouco cansar, né? Brincar, correr na piscina. Pois é, gente, como é que foi o final de semana de vocês? Puderam estar junto com as mães? Não puderam? Um dia das mães difícil, né? Bom, não quero reclamar, porque graças a Deus minha mãe está aqui, então pude estar com ela e pude estar com as minhas filhas. Mas ontem, nossa, Alexandra, você que. Nossa, Alexandra, você não pôde, a sua mãe está em Brasília. É. Pois é, mas sabe que ontem, bom dia, Romulo, eu acho que acaba que também tem toda essa coisa para dar uma. Eu fiquei meio sentimental, sabe? Eu estava muito sentimental ontem. E aí eu comecei a ficar pensando numa porção de coisas. Tem horas que a gente começa durante a semana meu ritmo assim é tão frenético que eu fico muito cansada e não penso tanto nas coisas da vida. No final de semana, aí a gente começa a entrar, assim, essa coisa de Dia das Mães, aí você pensa o amor que você tem pela sua mãe, pelos seus filhos. Bom dia, Isabela. E eu não sei se vocês estão acompanhando, né? Espero que estejam. A gente também não pode ficar colado o tempo todo nas notícias, porque senão acho que a gente dá uma enlouquecida. Mas ontem me assustou muito, porque nos países, né? E esses países que tiveram toda a disciplina da população realmente aderir de forma maciça às medidas de distanciamento ou de isolamento, conforme o caso, está havendo uma volta, né,
das contaminações. Ontem na China já tinha mais de um mês que não registravam nenhum caso, já registraram de novo. Na Inglaterra, onde eles tinham adotado, né, um modelo bem rigoroso, também começaram a flexibilizar algumas medidas, assim, flexibilizar para aquilo que nós aqui estamos fazendo corriqueiramente. As pessoas podem ir uma vez por dia, se exercitarem em locais públicos, enfim. E aí começou a ter uma retomada dos casos. Gente do céu, é muito desesperador, porque a gente fica com essa ideia de, por mais que não tenhamos como trabalhar com um prognóstico preciso, tipo, vamos voltar tal data, vamos... Mas eu acho que as pessoas estavam muito naquela, né, de falar que, não, no segundo semestre tudo voltará ao normal. Como é que fica? Ontem foi meio triste, sei lá. E aí vem a segunda-feira, a gente retoma a semana, a segunda é sempre difícil, né? Mas enfim, vamos continuar aqui fazendo a nossa parte. Eu acho que nós, que nesse modelo, né, nosso esquema de aulas, a gente também não tem... O que você falou? Vai dando baixo astral, né? Você foi, se deixou bem linda. Pois é. Tem horas que a gente tem que se submeter um pouquinho a uma certa autoalienação para a gente não surtar, né? Mas o que me assusta é que tem muita gente que realmente não acredita, ainda tem muita gente que não acredita, que acha que tudo é uma mentira, desde isso é conspiração para que os comunistas possam dominar o mundo, já ouvi coisas desse tipo, até outras histórias que não é assim não. Tem um conhecido meu que trabalha no hospital, falou que não, a pessoa morre por outra razão, e o pessoal vai lá e fala que é coronavírus, só para impressionar. Enfim, tempos difíceis, né? Gente, o pessoal me pergunta demais, seja por aqui ou seja através de Instagram. Nossa, esse final de semana eu acho que tinha mais mensagens de perguntas sobre: professora, me fala a data da prova, professora, como é que vai ser a prova, professora, do que de feliz Dia das Mães. Esse que é o problema, né, Alexandre? As pessoas agindo como se nada estivesse acontecendo. Esse que é o grande problema, né? As lives sertanejas do final de semana, as resenhas, o pessoal que quer sair para... E a começar, infelizmente, né, muitas vezes por pessoas que deveriam ser exemplos e que não estão muito longe disso. Mas, enfim, em relação às nossas questões, até para responder de alguma forma, responder de uma forma inconclusiva, porque realmente não tenho dados para dar a vocês informações precisas. Parece que hoje, eu não sei, eu tô por fora disso, mas eu estava dando a primeira aula e alguns alunos meus falaram que parece que hoje tem outro decreto do governador. Não sei, não tive tempo para ler notícia nenhuma hoje. Nós teremos aí confirmadamente temos mais 2 semanas, né, de aulas nesse nosso modelo. Eu acho que é até o dia 20, uma coisa assim, né, que as aulas vão normalmente. E também ainda não sei dar informações, e aí não sou só eu, a gente está na dependência de algum posicionamento oficial, porque, em tese, esse último decreto, né, determinou a suspensão das atividades até o dia 31. Então, não sabemos quando, como é que vão ficar aí as nossas avaliações, mas também não quero que vocês se apavorem em relação a isso, porque eu acho que todo mundo vai estar entendendo que é um momento, né, extremamente complicado, e o objetivo aqui não é definitivamente prejudicar ninguém. Eu acho que, sob esse aspecto, se a gente tem que tentar enxergar um lado bom em tudo, eu acho que em termos de provas, de avaliações, se a gente estivesse presencialmente, eu me sentiria muito mais à vontade para pegar pesado com vocês do que diante da atual conjuntura, né?
Então, o pessoal fica me questionando muito. Ai, professora, você vai fazer uma prova? Eu quero, dentro do que me for aí estabelecido, né? Eu preciso, é necessário que a gente tenha essa avaliação, mas de uma maneira realmente justa e consentânea com a realidade que nós estamos vivendo, tá? Então, lógico que assim que nós tivermos qualquer posicionamento, vocês saberão disso. Se a gente não está falando nada, é porque ninguém realmente está sabendo de nada. E a gente precisa dessas próximas determinações que não são questões que fogem se a minha alçada, a alçada da coordenação, a alçada da própria instituição, porque são as determinações aí que virão por parte, né, do poder público. Então, vejam, gente, hoje, na verdade, eu comecei com vocês ou eu vou começar hoje o concurso de pessoas? Eu fiquei na dúvida, porque agora que eu estou começando a conseguir igualar, a gente acabou perdendo algumas aulas em virtude, né, de feriados que caíram aí, acho que na segunda-feira. Enfim, nós vamos começar hoje o concurso de pessoas, é isso mesmo? Confirmam? Confirmam essa informação? Isso mesmo, né? Então, deixa eu fazer aqui o meu compartilhamento. Ixi, gente, peraí que eu não deixei aberto o arquivo. Peraí, só um minutinho. Deixa eu só abrir esse arquivo. Eu abri a aula de prescrição e não abri a de concurso de pessoas. Já vou abrir aqui. Tá todo mundo cansado, né? É um cansaço meio esquisito, né, gente? Pronto. Deixa eu entrar aqui no compartilhamento. Vamos lá. Então, hoje, nós vamos começar aqui para fechar nossa matéria, falar da parte de concurso de pessoas. Quando a gente se refere a concurso de pessoas, todos nós sabemos que as infrações penais, elas podem ser praticadas por mais de uma pessoa, né? Isso é perfeitamente possível. Então, nessas situações, ou a essas situações em que eu tenho uma infração penal sendo praticada por mais de uma pessoa, nós usamos essa designação genérica, que é concurso de pessoas. Falamos em concurso de pessoas. E eu começo fazendo uma abordagem aqui no sentido de remetê-los ao artigo 29 do Código Penal, que nos diz o seguinte: o artigo 29, lá no seu caput, ele diz que quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida da sua culpabilidade. Então, vejam só, a princípio, porque isso a gente vai desenvolvendo com o transcorrer dos nossos estudos, já que para falar de concurso de pessoas, eu preciso entrar aqui com vocês em algumas teorias. Então, vamos realmente por partes. Numa primeira análise, para a gente não correr o risco de incidir em equívocos terminológicos, nós podemos dizer que todos aqueles concorrentes, todos aqueles envolvidos, são as pessoas, mais de uma pessoa envolvida na prática de uma infração penal. Eu posso me referir a essa pluralidade de agentes como concorrentes, como envolvidos, como falei concorrentes, envolvidos, seria uma nomenclatura genérica. Só que, numa perspectiva realmente mais técnica, nós vamos, pouco a pouco, concluir que o direito penal ele vai estabelecer uma distinção, e essa distinção se baseia exatamente em teorias que foram adotadas pelo nosso código, e não só, às vezes, pelo código, né? Às vezes, algumas respostas vão ter que ser buscadas em posicionamentos mesmo jurisprudenciais, que, tradicionalmente, em relação a esses envolvidos, a essas pessoas que praticaram a infração penal, eu poderei dividi-las em basicamente duas categorias, que são, ou que importam, em chamá-las de autoras ou coautoras. Então, autor e coautor é a mesma coisa, tá?
E aí a gente vai entender um pouco mais adiante como é que eu estabeleço essa distinção. Posso chamar esses envolvidos na prática criminosa, então, de autores ou coautores ou de partícipes. E exatamente ainda não é o momento para que eu consiga estabelecer um critério, né? Aliás, eu não tenho um critério preciso. Por isso que a gente precisa fazer o estudo dessas teorias para que nós possamos chegar aí a uma resposta acerca dessa categorização. Quem será enquadrado como autor ou coautor da infração penal e quem será enquadrado como partícipe. Só que antes disso, eu preciso lembrá-los de algo que diz respeito àquela classificação doutrinária dos crimes, né? Até quando a gente começa a estudar o direito penal, vocês que certamente estão acompanhando seus estudos pelos manuais, nós temos lá uma pluralidade de classificações doutrinárias dos crimes, né? Crime material, crime formal, diversas classificações, e é com base também numa dessas classificações que nós nos deparamos com essas figuras aqui. Nós temos crimes de concurso eventual e nós temos crimes de concurso necessário. Como assim concurso? Esse concurso aqui diz respeito exatamente ao concurso de pessoas. Então, vejam só, o que significa dizer que eu estou diante de um crime de concurso eventual? Esses crimes de concurso eventual, eles também são chamados de crimes monossubjetivos. Aproveitem para vocês deixarem isso anotado. Os crimes de concurso eventual também são chamados de crimes monossubjetivos. E aí, é claro que não pode faltar a minha pitada de orientação, né, de português. Monossubjetivo, esse escreve-se tudo junto e com 2 S's, tá? Então, os crimes de concurso eventual também são chamados de crimes monossubjetivos. O que significa dizer que eu estou diante de um crime monossubjetivo? Inclusive, observem o seguinte: a grande maioria das infrações penais com as quais nós nos deparamos aqui no nosso ordenamento jurídico, ou a grande maioria das infrações penais previstas na nossa legislação penal, são crimes de concurso eventual, ou são crimes monossubjetivos. Isso significa dizer que esses crimes, eles podem ser praticados por uma só pessoa, mas também podem ser praticados por mais de uma pessoa, tá? Então, quando eu falo que o concurso é eventual ou que o crime é monossubjetivo, isso significa dizer que o crime pode ser praticado por uma ou mais pessoas. Só para que isso fique devidamente ilustrado. Olha, quando eu falo do crime de homicídio, quando eu falo do crime de lesão corporal, quando eu falo do crime de furto, quando eu falo do crime de roubo, quando eu falo do crime de estupro, vejam, esses crimes, eles podem ser praticados por uma só pessoa? Podem. O sujeito pode praticar um homicídio sozinho, pode praticar uma lesão corporal sozinho, pode praticar um furto sozinho, né? Agora, vejam, esses crimes, eles também podem ser praticados por mais de uma pessoa. Eu posso ter um homicídio sendo praticado por 2, 3 pessoas. Eu posso ter um roubo sendo praticado por 2, 3, 4, 5 pessoas, tá? Então, é isso que significa dizer que o concurso é eventual. Eu não preciso necessariamente que o crime seja praticado em concurso de pessoas. Ele pode ser praticado por um único agente, assim como ele pode ser praticado por mais de um agente. Isso significa dizer que o crime tem concurso eventual ou o crime é monossubjetivo. E, de fato, a grande maioria das infrações penais, como eu já disse, reitero, abrangem crimes de concurso eventual. Agora, em contrapartida, nós temos algumas infrações penais que são chamadas de crimes de concurso necessário ou crimes plurissubjetivos. Tá? Nós temos, então, os chamados crimes de concurso necessário ou plurissubjetivos. Do mesmo modo, escrevemos tudo junto, plurissubjetivos com 2 S. Bom,
O que significa dizer que eu estou diante de um crime de concurso necessário ou de um crime plurissubjetivo? Olha, nesse caso, o próprio tipo penal daquele crime, ele exige que a infração seja praticada por mais de uma pessoa, tá? Isso não é a regra, mas existem sim infrações penais nas quais o próprio tipo penal vai exigir que eu tenha mais de uma pessoa. Por isso, nós vamos dizer que o concurso é necessário, tá? Exemplos clássicos. Olha, como exemplo clássico, a gente pode falar, vamos pegar aqui duas infrações penais. A figura do artigo 288 do Código Penal, que é o antigo crime de quadrilha ou bando, né? Antigamente, há não muito tempo atrás, a gente chamava esse 288 de quadrilha ou bando. Hoje esse nome quadrilha ou bando não mais subsiste, embora às vezes a gente canse de se ouvir, né? Foi praticado por uma quadrilha, mas tecnicamente para o direito penal hoje não se fala mais em quadrilha ou bando. O artigo 288 ele trata do crime de associação criminosa. Então, para que eu tenha o próprio nome, né? O próprio nome em iuris do crime, ele já é elucidativo, ele já fala por si só. Eu preciso de mais de uma pessoa. Eu não tenho como é que eu vou ter uma associação criminosa com uma pessoa, né? Então, é um exemplo clássico, esse tipo do artigo 288, de concurso necessário. Eu necessariamente, o próprio tipo penal, ele vai exigir que eu tenha mais de uma pessoa. Outra figura típica, que nós, inclusive, estudamos no semestre passado, vocês se lembram quando a gente falava do crime de rixa, né? Rixa com X. Lembra do crime de rixa? Era uma situação quando a gente estava estudando. Quem pode ser sujeito ativo, quem pode ser sujeito passivo do crime. E no crime de rixa, nós temos aquela verdadeira confusão em que você não sabe exatamente quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo. Essas pessoas se misturam. Aquele sujeito, ao mesmo tempo, ele é autor e ele é vítima da infração penal. Inclusive, eu fiz a remissão a uma situação que é comum, né, para fins da caracterização de rixa, que são aquelas pancadarias generalizadas que muitas vezes acontecem em eventos de grande porte, sei lá, eventos como estádios de futebol, né, brigas de torcidas em estádios de futebol, grandes aglomerações, shows, coisas do tipo. Então, essas situações de pancadaria generalizada, elas podem vir a caracterizar o chamado crime de rixa. E no crime de rixa, para a tipificação, para a categorização do crime de rixa, eu necessariamente preciso de mais de uma pessoa. Não tem como falar em rixa com uma única pessoa, tá? Então, observem que, com base até nessa exemplificação, espero que fique claro para vocês, que nós podemos sim fazer essa diferenciação entre essas duas categorias de infração penal, aquelas nas quais é perfeitamente possível que o crime seja praticado por uma ou, eventualmente, mais de uma pessoa, e aquelas infrações penais nas quais o crime necessariamente terá que ser praticado por mais de uma pessoa, que são, portanto, aqueles crimes chamados de concurso necessário, que acabam representando situações excepcionais, né? Já que, na grande maioria dos casos, as infrações penais poderão, sim, ser praticadas por uma só pessoa, ok? Então, feitas essas primeiras considerações, esse ponto aqui é um ponto muito importante, nós passamos a análise dos requisitos para que eu possa falar em concurso de pessoas. Então, tradicionalmente, nós vamos nos deparar com esses 4 requisitos. Esses 4 requisitos mínimos, que, vejam, são requisitos que se somam. Eu preciso de todos eles para que nós possamos falar na existência do concurso de pessoas. Espera que eu pulei aqui minhas anotações, estou na prescrição. Bom, mas enfim, a primeira questão, o primeiro ponto que aparece aí como um requisito para que a gente possa falar na existência do concurso de pessoas é até um tanto quanto óbvio, né? Olha, eu preciso de pluralidade de agentes, lógico, né?
para que eu fale em concurso, concurso não é exatamente pluralidade de pessoas, então eu preciso de pluralidade de pessoas e mais pluralidade de condutas. Eu tenho várias pessoas, eu tenho mais de uma pessoa e essas pessoas estão praticando condutas que têm por objetivo lograr êxito, né, como a gente costuma falar, na prática criminosa, na empreitada criminosa. Então, num primeiro momento, nós vamos tratar desse requisito, que é imperativo, no sentido de que eu preciso de pluralidade de agentes, eu preciso de pluralidade de condutas. Aqui pode parecer, numa primeira análise, que é um requisito, né, bastante óbvio, sim, e de fato preciso de vários agentes, esses agentes praticando diversas condutas. Depois a gente vai entender, como eu já disse, mas para que vocês não se antecipem e às vezes me questionem sobre pontos que, na verdade, dizem respeito a essas teorias que estão por vir, para fins de caracterização de autoria e participação, mas de acordo com a conduta praticada, a gente vai enquadrar aquele sujeito como autor ou coautor ou partícipe da infração penal. Mas eu preciso de pluralidade de agentes e pluralidade de condutas. O que eu quero aqui nesse momento, em relação a esse requisito, fazer uma observação ou fazer uma ressalva, diz respeito ao seguinte fato. Vejam só, até porque isso é perguntinha recorrente, né, em questão de, principalmente questão de múltipla escolha, no seguinte sentido. Será que eu preciso, imaginem que eu tenha praticado um crime, vamos pegar um crime, inclusive de concurso eventual, vamos pegar um crime de roubo. Olha, eu resolvi praticar um crime de roubo, vou praticar um roubo a banco, né? Ou como a gente às vezes fala, um assalto a banco. O tipo penal é roubo. Mas, enfim. E para praticar esse roubo, eu convido duas pessoas, tá? Para estarem comigo nessa empreitada. Eu convido um inimputável, em razão de idade, um menor, convido o menor, e eu convido um cara que é completamente louco, um inimputável em razão de doença mental. E aí, pouco importa, eu posso pegar um exemplo de crime de concurso eventual, como eu posso pegar um crime de concurso necessário, tá? Será, gente, que esse inimputável, ele, de fato, eu vou considerá-lo, ele se enquadra aqui nesse requisito, pluralidade de agentes? Então, imaginem eu, agente imputável, convido 2, 3 pessoas que são inimputáveis, seja por que razão for, pode ser por doença mental, pode ser por idade, e convido essas pessoas a praticarem o crime comigo. E elas, de fato, vamos embora, vamos praticar o roubo a banco, tá? E aí nós temos lá uma divisão de tarefas, cada um pratica uma determinada conduta, e nós somos super bem-sucedidos nesse roubo a banco. Será que, nesse caso, um agente imputável praticando uma conduta criminosa com outros agentes inimputáveis, será que esses inimputáveis, eles entram aí na regra para fins de se computar esse requisito? Será que eu posso falar que há pluralidade de agentes quando eu tenho um imputável ou 2 imputáveis, pouco importa? Será que a conduta desses inimputáveis, ela entra nesse cômputo da pluralidade de agentes? Será que eu posso considerá-los como agentes para fins da caracterização desse requisito? Vejam bem, sim, tá? Sim. Muito comumente, principalmente lá no crime de associação criminosa, em que necessariamente eu preciso de mais de uma pessoa. Então, pensem, eu, imputável, convidei, ou eu e mais uma pessoa, pouco importa. Eu convidei outros inimputáveis a se unirem a mim para que nós possamos ali formar essa associação criminosa com o intuito de praticarmos crimes. Será que a presença desse inimputável vale para fins da caracterização dessa regra aí da pluralidade de agentes de conduta? Sim, vale, tá? Então, vão perguntar para vocês, vejam, se um imputável junto com 3 inimputáveis praticam um crime qualquer a concurso de pessoas, lógico que eu preciso da presença dos demais requisitos.
Mas sim, há concurso de pessoas. Quando eu falo de pluralidade de agentes, não, não se exige aqui, lógico que para fins da responsabilização criminal, o fato do sujeito ser inimputável vai ser relevante, né? Agora, para caracterização desse requisito, pluralidade de agentes, qualquer agente, tá? Aqui não é o momento de você falar que o agente tem que ser imputável, não. Eu preciso, é um requisito bem objetivo. Pluralidade de agentes. Tenho mais de uma pessoa praticando, e essas pessoas, cada qual, praticando condutas no sentido de se atingir, né, aquele resultado pretendido pela infração penal em questão, ok? Então, nessa parte aqui da pluralidade de agentes, embora seja um requisito um tanto quanto óbvio, um requisito objetivo, eu só quero que vocês fiquem atentos a esses eventuais questionamentos em relação ao fato de você ter a participação, de você ter um envolvimento de inimputáveis. Para fins da caracterização desse requisito, não importa, tá? Eu preciso, assim, da existência daquela pessoa e aquela pessoa praticando alguma conduta que realmente seja relevante. Bom, segundo requisito, relevância causal e jurídica de cada uma das condutas. Às vezes, dependendo da doutrina que vocês estiverem acompanhando, fala-se apenas em relevância causal da conduta. Bom, enfim, a ideia e isso aqui nos remete até aquilo que nós estudamos no semestre passado, vocês se lembram? Da teoria da equivalência dos antecedentes causais, lembra daquele processo de eliminação hipotética de Turenne? Nós estudamos isso, né, na teoria geral do crime, e não basta, para fins aqui do preenchimento dessas regras do concurso de pessoas, eu preciso que aquela conduta, que cada uma das condutas praticadas pelos envolvidos na prática da infração penal, elas tenham aquilo que nós chamamos de eficiência causal, tá? Para que realmente, por isso que a gente fala a relevância causal, se a conduta do sujeito, o sujeito em tese, peraí, vamos apurar se realmente faz sentido aqui se falar na caracterização do concurso de pessoas. Bom, eu preciso que a conduta, que todas as condutas daqueles envolvidos sejam condutas que, de fato, tenham se somado para fins de se causar aquele resultado, tá? Então, quando eu falo de relevância causal das condutas, a ideia é essa. A ideia é que a conduta, seja do autor, seja do partícipe, ela tenha realmente eficiência nessa cadeia causal. Ela tenha, de fato, contribuído para a causação daquele resultado. Agora, atenção, por quê? Porque a contribuição, essa contribuição, deixem isso registrado, a contribuição para o crime, por parte daqueles outros sujeitos envolvidos, essa contribuição, ela precisa se dar até a consumação, tá? Eu preciso que a contribuição para o crime, para fins de se caracterizar que o concurso de pessoas, ela se dê até a consumação. Por quê? Porque se eu tiver uma contribuição de um agente depois da consumação, vejam só, se a contribuição ela aparece depois da consumação, eu posso ter um crime autônomo. Vejam, deixem isso registrado e eu vou exemplificar para isso ficar mais fácil. Então, eu preciso que essa conduta, né, além de demonstrar-se realmente eficiente para fins de se causar o resultado, eu preciso que essa conduta ela seja praticada até a consumação. Depois da consumação, o que nós podemos verificar? Nós podemos verificar a existência de um crime autônomo em relação a esse sujeito que ingressou ali, que teve uma conduta naquela prática criminosa, mas uma conduta que aparece depois da consumação.
Vejam só, vamos imaginar, então nós temos algumas situações clássicas nas quais fica muito clara a relevância da conduta do sujeito. Vamos imaginar que num crime de homicídio, por exemplo, olha, no crime de homicídio, eu fui até um determinado local para encontrar aquele meu desafeto, pretendendo matá-lo, e aí, por via das dúvidas, para não correr risco algum de falhar nessa minha empreitada criminosa, convidei a Alexandra. A Alexandra também está, coitada, sofrendo pra caramba, né? A gente precisa extravasar um pouco de toda essa nossa angústia, né? De estarmos dentro de casa tão sobrecarregadas. E eu falo, Alexandra, eu tô sentindo que você tá tensa. Eu tô ali a fim de hoje à noite matar um cara, você tope comigo? A gente usa máscara, a gente passa álcool gel antes, vai ser assim, super seguro. E aí a Alexandra adora essa minha ideia. Não, Natália, é claro, eu vou com você. E para não ter erro, eu falo, olha, Alexandra, toma aqui, você tá com uma arma, eu tô com a outra arma, na hora que a gente encontrar o sujeito, você mete bala. Bom, nesse exemplo, fica muito claro. Você não topa, não, Alexandra? Então tá. Mas o meu exemplo é fictício, tá? No meu exemplo é fictício. Olha, gente, eu preciso, né? Como que eu vou trabalhar com direito penal sem convidá-los a praticar crimes junto comigo? Poxa, não tem jeito. Então, na hora que a gente chega lá, a gente vê o sujeito, nós duas já efetuamos uma série de disparos e o sujeito morre em decorrência daqueles múltiplos, né? Ele sofreu diversas perfurações, inclusive se apura que foi exatamente em razão de todos esses disparos que houve o resultado morte. Bom, fica bastante claro nesse exemplo que há relevância causal tanto da minha conduta quanto da conduta da Alexandra, tá? Tá bem claro. Agora vamos imaginar uma situação diferente. Por quê? Porque nesse caso, a Alexandra, inclusive a Alexandra está praticando atos executórios junto comigo. Se a Alexandra não quer colocar a mão na massa, né, literalmente, a Alexandra fala, olha, Natália, eu vou com você, mas efetuar disparo eu não vou efetuar, não. Aí eu falo, tudo bem, Alexandra, mas faz o seguinte, vamos no seu carro, e você, a Alexandra é uma exímia motorista, a Alexandra já se propõe e fala, olha, fica tranquila, que naquele momento em que a gente encontrar o sujeito, você efetua os disparos, eu saio dirigindo assim, acelerada, para que não corra risco de ninguém, né, nos vir ali, ou a polícia nos prender, qualquer coisa do tipo. Então, vejam só. Nesse caso, aí isso depois vai ser fundamental para a gente distinguir quem é autor ou coautor e quem é partícipe. Mas vejam, nesse caso, embora a Alexandra não tenha, de fato, efetuado, ela não executou o crime, né? Ela não colocou exatamente a mão na massa, ela não praticou aquela conduta núcleo do tipo que é matar alguém. Só que ali, olha, entre eu e a Alexandra sabe que eu estou indo atrás do cara, que eu quero matar o cara, e ela contribui, vejam, a relevância causal da conduta da Alexandra, ela contribui de uma maneira decisiva. Existe a eficiência causal da conduta da Alexandra. Por quê? Porque a Alexandra, ela está dirigindo o automóvel, ela para o carro para que eu, naquele exato momento em que eu visualizo o meu alvo, e ela me auxilia no momento de me evadir, ou de nos evadirmos daquele local, tá? Então, a Alexandra vai responder comigo por esse crime de homicídio. Esse auxílio que ela me presta, a conduta da Alexandra, ela está se aderindo à minha antes da consumação. Antes da consumação. Ela está indo comigo, ela está parceira, ponta firme, está indo comigo acompanhar toda a prática delitiva. Agora, o que eu quero mostrar para vocês, por isso que eu estou frisando essa questão de que é preciso que essa conduta ela seja praticada até a consumação, porque em determinadas situações nós podemos ter crimes autônomos. O que eu quero dizer com isso? Vamos voltar a esse exemplo do homicídio, depois eu posso falar de outros. Por exemplo, suponhamos que eu tenha ido praticar o homicídio sozinho, eu tenho que praticar tudo sozinha, né? Porque todo mundo que eu coloco no exemplo, o pessoal hoje está ressentido. Na minha outra aula também eu estava colocando os alunos, ele, ai não, professor, eu não ia
não ia praticar esse homicídio, não. Então deixem por minha conta essa tarefa de ser a louca, a criminosa da quarentena, né? Vamos juntos? O Romulo topa? Aí, tá vendo? O Romulo já, de cara, já se ofereceu. E aí, então, Romulo, já que a Alexandra tá com uma vontade, né? Não tá sendo parceira, eu chamo o Romulo já se prontificou e tal. E aí, vamos lá, Romulo. As coisas agora tá difícil, né? Prender, tem recomendação aí do CNJ para não prender o pessoal, então tá bem mais tranquilo para a gente praticar infrações penais. Tô brincando, tá, gente? Mas, enfim. Só que aconteceu, eu fui lá e matei esse meu desafeto. Realmente, falei que agora é a hora, inclusive o cara foi infectado pelo coronavírus, esteve no CTI à beira da morte, mas o cara sobreviveu, tá? Resistiu bravamente. E eu acreditava que, poxa, né, a vida vai dar cabo a esse sujeito, só que não. Resolvi ir atrás e falei, vou matar esse sujeito. Eu fui, matei o sujeito, e aí eu tô com um problema, que é o quê? Eu preciso sumir com esse corpo. E aí eu ligo pro Rômulo, eu sei que o Rômulo é parceiro, falo, Rômulo, deixa eu te falar uma coisa. Matei um cara, imagina se você dá uma ligação dessa, matei um cara, tô indo aí pra sua casa pra te pegar, porque eu preciso de ajuda para desovar esse cadáver. Aí o Romulo, não, claro, pode deixar que eu tenho aqui todos os equipamentos, eu tenho uma retroescavadeira que a gente consegue ir para um lugarzinho aqui próximo, tranquilo, e a gente vai dar fim a essa história, tá? Ou então o Romulo é um cara tão parceiro, tão gente boa, que ele fala comigo, Natália, não se preocupa, deixa aqui que eu faço esse serviço, tá? Então, vejam só, o Rômulo tá me ajudando, né? Só que o Rômulo, ele está, vejam só, o momento, o ingresso, a conduta do Rômulo nesse meu homicídio. A conduta do Rômulo, ela entra em cena depois que o crime está consumado, não é isso? E aí? Bom, lógico que aqui a gente está trabalhando com exemplos teóricos, né? E do ponto de vista prático, às vezes a gente tem muita dificuldade em conseguir delimitar em que momento que houve essa prática, Mas, enfim, nessa perspectiva teórica, quando o Rômulo, a conduta do Rômulo, o envolvimento do Rômulo entra em cena, o crime já está consumado. Então, vejam que é diferente. Nesse caso, nesse meu exemplo, eu responderia pelo crime de homicídio e o Rômulo, o envolvimento dele se deu depois da participação, depois da consumação. E eu vou ter um crime autônomo em relação ao Rômulo. O Rômulo, ele vai responder por ocultação de cadáver, tá? O Rômulo não teve envolvimento no homicídio. Eu tenho um crime autônomo. Ele entra depois que o negócio já está consumado. E aí, o Rômulo responderia por ocultação de cadáver, tá? Agora, temos outras possibilidades, né? Porque às vezes a gente sempre fala do homicídio, o pessoal pensa que o homicídio está muito pesado. Lógico que vocês ainda não estudaram parte especial, depois vocês vão estudar isso, vocês vão verificar que nós temos outros crimes, por exemplo, até serviço de utilidade pública, né? A gente saber que isso existe, porque às vezes as pessoas adotam certas posturas que são posturas criminosas, elas não sabem disso, né? Vamos imaginar que aí tem que ser eu, né? Tudo eu, ninguém está querendo me ajudar em nada. Vejam que nesse mesmo exemplo, posso pegar nesse mesmo exemplo do homicídio, o que acontece? Eu fui lá, matei o cara e a polícia tá no meu encalço. E aí, eu tô vendo que o negócio tá difícil para mim, né? Ele já sabe onde que eu moro e tal. E aí eu entro em contato com o Rômulo, falo, Rômulo, eu tô precisando de abrigo. Posso ir para sua casa? Você me abriga aí por uns dias até as coisas esfriarem? E aí o Rômulo fala, claro, fica à vontade. É bom que a gente assiste umas lives juntos, né? Tomamos uma cerveja, ficamos aqui dibas. E aí, Rômulo? E aí o Rômulo vai e me abriga, assim, me recebe de portas abertas, com o maior carinho, com o maior conforto na casa dele. Eu chego lá, o Rômulo já preparou tudo, né? Montou petiscos, né? Tudo, enfim. O Rômulo está praticando algum crime? Olha, o Rômulo nem sabia nada desse meu homicídio, ele não sabia, inclusive, que eu tinha
uma carreira criminosa obscura, mas na hora que eu precisei, ele me abrigou. O Rômulo está praticando crime? Tá. Não é o homicídio, né? Porque ele entra em cena depois que o crime já se consumou. Só que existe o crime de favorecimento pessoal, tá? Favorecimento pessoal, quando se abriga o sujeito que está ali se abstraindo da aplicação da lei, que está se abstraindo pelo menos pretendendo se furtar da atuação policial, isso é crime, tá? Isso é crime. Você não pode abrigar o sujeito ali. Ah, muito nobre. Lógico que depois vocês vão estudar isso, existem algumas peculiaridades que até por questões justificáveis vão afastar a incidência desse crime. Por exemplo, a mãe que abriga o próprio filho criminoso após a prática de um crime. Você não pode querer exigir que a mãe, né, seria demais, você querer imputar isso à mãe. Mas nesse caso, o Rômulo, por mais que nós sejamos amigos, o Rômulo, a conduta correta do Rômulo, ainda que o Rômulo não quisesse me expor à ação das autoridades policiais, o Rômulo não poderia ter me abrigado na casa dele. Ou, olha, se eu estou falando do favorecimento pessoal, tem o favorecimento real também. Aí, se você não souber do crime, não. Tá? Porque é o pressuposto, é exatamente o elemento subjetivo. Você é um pressuposto para caracterização do favorecimento pessoal que você saiba que está abrigando uma pessoa que praticou uma infração penal, tá? Se você não souber do crime, não. Se eu chego lá na sua casa, ai, Rômulo, nossa, tô mal, tô me sentindo muito para baixo, posso passar uns dias aqui? Mas aí a nossa também sempre difícil, o que eu falei, do ponto de vista prático, você conseguir fazer prova disso tudo, né? Que é muito elemento subjetivo. Mas, a princípio, claro, se você não sabe, não, tá? Mas cuidado, né? Sempre cuidado com as pessoas que vocês abrigam, com os carros. Olha, essa questão de automóvel também, né? Até o que eu estava falando. Lógico que isso aqui é uma outra questão, mas pense, olha, suponhamos que eu tenha subtraído um carro, tá? Furtei um carro. E aí eu furto esse carro, e aí posso ter furtado ou posso ter roubado esse automóvel. A gente sabe, inclusive, que é muito comum os criminosos, né, quando eles atuam nesse ramo de negócios, nesse tipo de empreendimento. É engraçado que hoje as pessoas gostam tanto de falar assim, qual que é a sua profissão? Aí a pessoa fala empreendedor. Empreendedor, gente, é um troço completamente genérico. Criminoso é empreendedor, não é? Não é empreendedor? A pessoa empreende numa atividade criminosa, muito bem sucedida, via de regra, né? Com altos índices de aferição de lucro. Mas, enfim, suponhamos que eu tenha furtado ou roubado um automóvel e a gente sabe que o pessoal, depois que furta ou que rouba, eles têm aquela prática tradicional que é deixar o carro esfriar, né? Deixar o carro esfriar, porque quando a gente tem o furto ou o roubo, uma vez noticiado o fato, né? As autoridades policiais, aquela placa ali fica restrita, né? É mais fácil que você identifique o carro que foi objeto do furto ou do roubo, conforme o caso. Então, eles geralmente deixam esfriar um tempo, né? O carro não vai ficar circulando logo depois, até porque, às vezes, o objetivo lógico, são objetivos diversos, mas a gente sabe que uma das questões muito comuns é se promover o desmanche, né? O desmanche do automóvel para que as peças possam ser vendidas em alguns lugares que às vezes o pessoal frequenta e compra a peça achando que não, né? Que tá tudo tranquilo. Quando vocês vão nessas feiras, não tem umas feiras famosas aqui em Goiânia mesmo, não tem? A Feira da Marreta, não é da Marreta? Que o pessoal vai lá e fala, nossa, eu fui na concessionária, eu fui numa oficina autorizada, alguma coisa do tipo, e aquela peça era caríssima, e ali na Feira da Marreta eu consigo achá-la assim por 1/10 do preço. Quando você vai lá e compra essa peça, às vezes vocês não sabem disso,
Pois é, o pessoal tá falando tanto dessa Canaã, mas são duas coisas diferentes? Feira da Marreta é uma e Canaã é outra? Me esclareçam isso daí. Bom, mas o fato é, cuidado, hein, gente, porque às vezes a gente não tem, a gente até deveria ter a noção, né? Quando você tá, ser receptador, você comprar, mas eu não sabia. Olha, o crime de receptação, depois vocês vão estudar isso. No crime de receptação, marreta eletrônico, peça de carro, tá, então tem essa distinção? Tá, saquei. Canaã, então, que é de peça de carro. Então tá, mas não é. Quando você vai a esses locais e você compra esse produto de crime, o tipo da receptação, e aí a gente vê em inúmeras situações do tipo da receptação, ele fala que você sabe, você adquire um produto de crime que você sabe ser produto de crime ou que você deveria saber. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo do pessoal que compra carro. Às vezes a gente pode até acreditar que exista lá um certo grau de ingenuidade realmente, embora isso seja difícil, né? Mas pensem que uma pessoa chega para me oferecer um carro ou uma moto, sei lá, uma moto, né? Moto tem uma circulação maior. E a pessoa vem me oferecer uma moto, sei lá, que o valor de mercado dela é 20 mil reais, e o sujeito vem me oferecer essa moto como um negócio da China por 2 mil. Poxa, eu compro, tá valendo a pena, né? E aí, de repente, eu tô passeando feliz da vida com a minha moto nova, sou parada numa blitz, e aí eles checam ali pela placa, ou eventualmente se houver uma inspeção mais detida, de repente podem ter mudado placa, mas checa pelo chassi que aquilo é produto de roubo. E aí, eu vou ser preso? Vai. Porque na receptação, primeiro que depois você vai ter que explicar isso lá, né? Não adianta você falar que não. Porque quando você adquire um produto por um valor muito inferior ao valor de mercado, você pode até falar que você não sabia que era produto de crime, mas você deveria saber. É a ideia de trabalhar com dolo eventual. Olha o dolo eventual aqui na receptação. Que você sabe, é o dolo direto. Eu sei que é produto de crime, eu comprei porque eu quis. Ou eu deveria saber. Então, aí eu estou pegando um exemplo maior, né, da receptação de moto, de carro, mas quando você vai a esses locais, é porque é para vocês verificarem como que todos nós, na verdade, somos criminosos, né? Quando eu falo isso, quando você vai, você adquire esse produto, que seja uma peça de carro, num lugar que você sabe que a procedência para ser bem light, a procedência é duvidosa, né? Não, eles te dão nota fiscal. Por que você consegue comprar aquela peça tão rara, difícil de encontrar, às vezes, em autorizadas, em concessionárias, mas ali, na Canaã, você consegue encontrar a peça, inclusive por um preço ótimo. Se você não sabe, você deveria saber que é produto de crime, tá? E isso configura a receptação, tá? Aí eu tô falando do crime autônomo, vejam a situação na qual eu adquiro, eu subtraí um carro, mais uma vez o Rômulo aí sempre me ajudando naqueles momentos difíceis, e aí eu subtraí esse carro, preciso deixar esse carro esfriar, tá? E aí eu vou até a casa do Rômulo e falo, Rômulo, deixa eu sei que você tem uma área grande aí, segura esse carro para mim por uns dias, para que depois eu possa mandá-lo para o desmanche. E o Rômulo, tranquilo. Isso daí se chama favorecimento real, tá? Então, lógico, o Rômulo não esteve ali envolvido na prática criminosa, né? Até a consumação ele não se envolveu, mas depois da consumação ele tem uma conduta que poderá configurar um crime autônomo, tá? Autônomo. Então, cuidado, gente, desconfiem das coisas, não pensem que estão fazendo negócios da China, né? Quando as coisas aparecem fáceis demais, né, com preços bons demais, ou quando a vantagem, isso aí, inclusive quando a gente vai estudar estelionato, a gente sempre fala que no estelionato eu tenho um golpista, né, bom de papo, articulado, porque os estelionatários, eles têm esse perfil, né? A pessoa, para ser estelionatário, não pode ser a pessoa tem que ser
tem que falar bem, tem que se articular bem, tem que ser boa para enrolar, né? Às vezes, estelionatários também, muitas vezes, com boa aparência, enfim. Agora, além do golpista, sempre tem uma vítima que está querendo levar uma vantagem que é uma vantagem surreal, né? Vídeo, por exemplo, teve uma época aí que na própria instituição criou-se, isso depois foi um esquema que é objeto de investigação até hoje pela polícia, de boletos, né? Aí aparecia uma empresa que fornecia descontos para o pagamento dos boletos das mensalidades. Isso aí foi aplicado em diversas instituições aqui na cidade. Gente, o valor da mensalidade é aquele, né? Se de repente aparece uma empresa querendo te propor que não, olha, nós temos aqui um esquema fantástico que ao invés de você pagar o valor X, você vai pagar metade desse valor e o pessoal cai. Né? Então, além de ter o golpista, tem uma vítima, entre aspas, que é um metido aí espertinho achando que vai se dar bem. E aí vai se lascar, naturalmente, né? Então, não existem negócios da China, gente. Cuidado com isso. Isso aí, muitas vezes, esses negócios da China ainda vão te trazer dores de cabeça muito complicadas, que vão muito além do prejuízo financeiro, tá? Você quer dar tchau? Tchau. Tá cheirosa, meu amor? Acabei de sair da minha própria aula online. Você acabou de sair da sua própria aula online e assistiu tudinho. Tô muito orgulhosa. Hoje, nossa senhora, a mamãe tá numa felicidade. Peraí, só um pouquinho. Eu tava com preguiça de fazer. Tá, depois... Era só fazer um gato. Tá, depois a gente faz. Bom, então temos aí, fiz todas essas observações importantes em relação à questão da relevância causal das condutas, feita essa observação no sentido de que essa contribuição para a prática criminosa tem que se dar até a consumação. Deixem aí registrado, isso é importante, que nos crimes permanentes, vocês certamente se lembram dos crimes permanentes, lembra lá da extorsão mediante sequestro, né? São aqueles crimes que a consumação ela se delonga, ela se protrai pelo tempo. Nos crimes permanentes, esse envolvimento, essa participação, ela pode se dar enquanto durar a fase da consumação, tá? Porque como o crime é permanente, né? Como o crime está se consumando, enquanto essa consumação se delonga pelo tempo, enquanto essa consumação se protrai, é perfeitamente possível que nós tenhamos novas condutas e esse sujeito que adere à prática criminosa no decorrer da consumação, ele também poderá responder pelo crime praticado em concurso. Tá? O que eu quero dizer com isso, para ficar um pouco mais claro? Vamos imaginar, no exemplo clássico de crime permanente, que é a extorsão mediante sequestro, vamos imaginar que uma vítima, uma determinada pessoa, foi privada da sua liberdade, foi levada para um cativeiro e os criminosos estão lá há dias, meses, tentando negociar com a família dessa vítima para o pagamento de um determinado valor como resgate. E a vítima está lá em cativeiro, privada da sua liberdade. Enquanto a vítima está lá privada da sua liberdade, o crime está se consumando, né? Crime permanente. Suponhamos que num dado momento eles contratem um sujeito, tá? O sujeito não teve envolvido inicialmente nessa prática criminosa, mas eles precisam contratar um sujeito para que o sujeito ajude a vigiar essa vítima, já que eles não esperavam que esse sequestro fosse durar tanto tempo. E aí eles contratam um sujeito, olha, vem para cá, se junta a gente, você vai ficar responsável por vigiar a vítima às segundas e terças-feiras à noite, por exemplo. Vejam, esse sujeito, a conduta desse sujeito entra em cena enquanto o crime está se consumando. Vejam, depois, se imaginem, a polícia chega, estoura o cativeiro e aí nós vamos apurar o envolvimento de todos aqueles que possivelmente contribuíram para a empreitada criminosa. Esse sujeito responderá pelo crime de extorsão mediante sequestro.
tá? O crime estava se consumando e ele aderiu a essa conduta por ocasião da consumação da infração penal, da prática delitiva, ok? Então, eu vou parar exatamente aqui, gente, que já tem 1 hora e pouquinho de aula. Eu já tenho que juntar aqui, que eu já ingresso agora para falar na outra turma lá das ciências da computação, de teoria do Estado. E na próxima aula, amanhã, a gente dá continuidade. Eu vou falar desses outros requisitos, das teorias, e a gente começa a falar sobre autoria, tá bom? Tranquilo? Peraí, deixa eu ver lá. Também tem peças usadas, a pronúncia é totalmente injusta, né? Tem peça proveniente de leilão, tá? Com nota fiscal, de acordo com a lei do desmanche, então tá certo. Não vou... Pode falar. Tem gente com dúvida aí, pode falar, Raine. Qual que é a dúvida? Pode perguntar. Vai dar certo, Alexandra. Vai dar. A gente não pode desanimar, né? Mas é normal também, acho que é totalmente normal a gente ter algumas baixas, né? Quando tem gente que tá bem o tempo inteiro, que fica tranquilo o tempo inteiro, ai, nossa, tá ótimo. Eu acho que a pessoa tá meio fora da real, né? Fala, qual que era a dúvida? Cadê a dúvida? Ó, vamos ver. A existência de um documento que parece ser verdadeiro dado pelo vendedor. Olha, essa existência de um documento dado como verdadeiro, com aparência de verdadeiro, pode afastar, sim, o elemento subjetivo. Pode afastar, tá? Às vezes, como é que, olha, se o sujeito ali, diante daquela condição concreta, ele se depara, ou às vezes é uma nota fiscal falsa, né? Sim, é perfeitamente possível que você afaste a responsabilidade penal, sim, tá? Sim. Mas é porque, corriqueiramente, quando as pessoas procuram esses lugares, ou procuram esses negócios, mesmo valor... não, mas aí se o valor do produto é muito abaixo, aí eu não tenho como te dar essa resposta de maneira absolutamente precisa, né? A gente tem que analisar as outras questões que envolvem. Mas quando o valor do produto é muito abaixo do mercado, aí já é complicado, tá? Aí é complicado. Valor muito abaixo do mercado, inclusive quando a gente estuda, depois vai dar uma olhada nisso, você que é estudioso, que gosta de ler, existe uma teoria aqui no direito penal, é porque agora vocês ainda não estudaram, né? Estão bem longe ainda de estudar o tipo penal da receptação. Mas a gente estudar como é que ficaria essa caracterização desse dolo eventual. Como é que se caracteriza esse deveria saber? Existe uma teoria que chama teoria da cegueira deliberada. Depois procura ler sobre isso. Teoria da cegueira deliberada, para fins de caracterização desse dolo eventual. Porque, às vezes, a cegueira deliberada, o sujeito, assim, é aquela coisa, né? Eu tô fingindo que eu não tô vendo, né? Eu não sei. Aí a gente realmente precisa de alguns elementos concretos. Mas quando eu tenho um elemento que é objetivo, que é o preço muito abaixo do mercado, aí não tem nota, não tem coisa que salve, não. Isso é difícil. A própria figura típica, ela já está prevendo que o sujeito, ele deveria saber. Tá? Gente, então, deixa eu seguir, que ainda tem muita aula pela frente, tá? Beijinhos para vocês. Até amanhã.